como você pode atender um empresário ou um empreendedor que tem as contas PF e PJ misturadas, tudo bagunçada. Para você que está aqui e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. Esse assunto, eu não sei você que está aqui comigo, se você já atende empresários e empreendedores, mas é um assunto muito mais comum do que a gente imagina. Quando eu começo a atender os empresários, a maioria deles fazem alguma bagunça entre a conta pessoa física e pessoa jurídica. Eu tenho empresários e empreendedores que têm contas no banco separados. Isso já é, uau, muito legal. Mas eu tenho vários que também não têm contas no banco separado entre pessoa física e pessoa jurídica. Usa a mesma conta para tudo. Primeiramente, quando a gente fala desse assunto, ouvir o nosso cliente, fazer perguntas para ele de como ele lida com o dinheiro, fica separado a conta da empresa da conta dele, o que ele faz. E, gente, de verdade, o mundo lindo, o mundo ideal é que as contas estejam todas separadas. Mas a gente sabe que no dia a dia isso não é tão simples assim para os empresários e empreendedores que a gente atende. Então, o que a gente precisa ajudá-los? A gente precisa ajudá-los a ter consciência do que acontece quando eles misturam, dos riscos que eles podem ter quando tudo isso está misturado, porque eu tenho muita gente que eu atendo e que fala, cá, eu não tinha ideia desses riscos que eu tinha se eu tivesse transitando tudo pela minha conta de pessoa física. E tem alguns riscos. Então, o que eu acho mais importante como mentor de negócios é a gente ajudar o nosso cliente a enxergar os riscos que ele está correndo, o que pode acontecer com essa mistura toda de contas, o que ele perde, o que ele ganha. E ele vai tomar a decisão se ele vai separar ou não essas contas. A decisão é dele. Afinal de contas, a empresa é dele. A responsabilidade da empresa é dele. Quem escolhe o que ele vai fazer é ele. Só que a gente tem, eu acredito, uma responsabilidade de alertar o nosso cliente, de falar as coisas que, olha para isso, você já olhou para este ponto, você olhou para aquele ponto, e hoje eu quero trazer alguns desses pontos aqui para você. Primeira coisa, quando o cliente transita tudo por uma conta de pessoa física. Isso é uma coisa bem comum. E o que acontece? Quando todo o dinheiro da empresa transita por uma conta de pessoa física, o que pode acontecer? Pode ser que hoje, nada. Só que, quando a movimentação de dinheiro na conta começa a ficar alta, o governo pode ir lá e olhar e falar assim, de onde veio esse dinheiro? E, não sei se você sabe, mas na maioria das vezes os nossos clientes não sabem, é que se o governo for fazer algum acerto, alguma coisa daqui a 5 anos, porque ele tem 5 anos para pensar nisso e voltar lá para olhar para o nosso dinheirinho, ele pode falar, de onde veio esse dinheiro? Ah, se ele transitou por pessoa física, então você tem que pagar um imposto que pode chegar até 27,5%, que é um imposto de pessoa física. Olha só que problema que o seu cliente pode ter se ele estiver transitando tudo pela conta de pessoa física e não souber disso. Porque uma coisa que eu brinco é que depois que a gente sabe, não dá pra fechar o olho e falar, não, eu não sei, eu nunca tinha visto isso. Depois que a gente conta pro nosso cliente, ele precisa tomar alguma ação. Ele pode decidir sim continuar transitando tudo na conta de pessoa física, mas ele sabe que tem um risco dele ter que pagar 30% de tudo que passou. 30% eu tô falando números inteiros, tá? Mas ele pode pagar no máximo 27,5% de tudo que transitou na conta dele, porque o governo pode vir cobrar lá no imposto de renda. E muitos não sabem disso. Pra mim, só isso já é um motivo pra você falar, opa, é melhor eu ter separado. Tem clientes que não têm, e aí eu tô falando de pessoas que têm a empresa aberta. Então, se a pessoa tem a empresa aberta, a melhor coisa é ter as contas separadas. Abre uma conta no CNPJ, tenha uma conta no CPF. Outra coisa que eu acho bem legal quando a gente separa as contas, a gente começa a ver o resultado da empresa de uma forma mais clara, de uma forma separada.
Eu sei o que entra na conta da empresa, eu sei o que sai da conta da empresa. Se ele estiver tratando isso de uma forma certinha, é muito mais fácil fazer a avaliação de o quanto tem no fluxo, no caixa da empresa, o quanto tem de dinheiro que ela pode gastar, fazer planejamento de fluxo de caixa, saber se tem coisa que vai cair, se ela vai ter dinheiro, se ela não vai ter, se ela tem que ter um plano de ação diferente para fazer mais dinheiro, ou para empurrar alguma coisa que ela tem que pagar um pouco mais para frente para poder ter caixa na empresa. Então, tudo isso são coisas que normalmente o nosso cliente não para olhar. E esse assunto, gente, é um assunto que eu amo. Quando a gente fala, né, de separar a conta de pessoa física e pessoa jurídica, para quem está acostumado a trabalhar com financeiro, trabalhar com dinheiro, parece que é uma coisa óbvia. Parece que é uma coisa que, assim, como assim o empresário não separa pessoa física da pessoa jurídica? Gente, a maioria dos pequenos empresários não tem essa separação. Ou alguns têm a separação, então tem a conta no banco separada em pessoa física e pessoa jurídica, mas mesmo assim faz uma bagunça entre os dinheiros. A empresa tem que pagar minha vida. Não, gente, não é assim que funciona. A empresa precisa pagar um prolabore para o dono da empresa, que é o salário que ele recebe por trabalhar na empresa. E ele, pessoa física, precisa aprender a viver com o prolabore que ele recebe. Só que tem muito empresário empreendedor que nem prolabore tem. E ainda tem a cara de pau de me dizer que, Karina, eu não tiro o prolabore. Tá, de onde vem o sustento da sua família? De onde vem o dinheiro para você viver? Da empresa? Então sim, você tem um prolabore. Por mais que você ache que não é um prolabore, mas você tira dinheiro da empresa para você usar na pessoa física. Então a gente precisa ajudar o nosso cliente, que é empresário empreendedor, a ter consciência do que é ter uma empresa, do que é separar os dinheiros. Porque, de verdade, gente, pra que a gente separa o dinheiro? Pra gente saber, putz, eu tenho um salário de 4 mil, de 2 mil, de 10 mil, sei lá eu qual é o salário que ele vai ter. Mas ele tem um salário que é pra ele viver a vida dele. Ele precisa ter isso. E no começo, quando a gente começa uma empresa, é muito comum a gente não conseguir tirar prolabore. Só que, de alguma forma, a gente tira dinheiro da empresa para viver. Então, precisa ter esse controle, precisa sim saber o quanto sai da empresa para pagar o meu custo de vida. E aí, sabe o que é o pior? Tem muitos empresários empreendedores que vão subindo o custo de vida às custas da empresa. Isso é muito triste, gente. A gente vê que tem empresas que faturam bem até, só que o dono da empresa tira tanto dinheiro e não percebe que ele está literalmente assaltando a empresa dele. E tem algo que eu costumo dizer para vocês, é que assim, eu acredito que a gente primeiro tem que ter uma empresa rica para depois ser uma pessoa rica. Por quê? Quando a gente faz a nossa empresa ser forte, ter dinheiro, ter caixa, ter reserva, ter todas essas coisas, essa empresa, ela dá conta de me pagar um prolabore bom. Ela dá conta de pagar tudo que ela tem que pagar na empresa sem eu precisar ficar injetando dinheiro. Só que normalmente não é isso que acontece com os empresários empreendedores. Tem um monte de gente que começa uma empresa na louca e não sabe que ao longo de 6 meses vai gastar no mínimo X reais por mês para aquela empresa viver enquanto não entra muito dinheiro. Então, esse tipo de coisa, gente, a gente precisa ajudar o nosso cliente a olhar. Eu não sei em que fase está o cliente de vocês. Se é uma empresa que já tem muito tempo, se é uma empresa que acabou de abrir. Para cada um dos nossos clientes, a gente precisa ajudá-lo a olhar para isso. E quando eu falo para vocês que não tem receita, é porque se o meu cliente ele já tem 20 anos de empresa, provavelmente a empresa dele funciona de uma forma bem diferente de uma empresa que está acabando de abrir. Então eu preciso entender que fase o meu cliente está, o que eu consigo ajudá-lo na fase que a empresa dele está. Não adianta eu sair lá falando um monte de blá, 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 que não tem nada a ver com a fase que ele está vivendo da empresa dele. Vocês me entendem? Quando eu falo que não tem receita mágica, a gente precisa pensar quando a gente está com um empresário. Não dá pra gente achar que tem receita pronta para atender empresário, gente.
Cada empresa é uma empresa. Quando eu falo em separação de contas, pessoa física e pessoa jurídica, isso vai muito além de ter as contas separadas. A gente dividir de verdade o que é de um, o que é de outro, sem se enganar, é o que eu falo, na empresa, quanto mais transparência a gente tem, quanto mais a gente sabe de onde vem o dinheiro, para onde o dinheiro vai, melhor a gente consegue fazer a gestão da empresa. Só que se a gente não sabe de onde veio o dinheiro, para onde vai o dinheiro, quem gastou, para onde foi, começa a ficar difícil. Toda essa estruturação que eu falo para vocês, da gente olhar para as contas de pessoa física e jurídica, não é uma coisa que é só para ser chato, que é só para ter conta separada. É para a gente realmente saber olhar para o resultado da empresa. Será que aquela empresa realmente está me dando dinheiro? Será que está valendo a pena o quanto eu trabalho, o quanto eu invisto da minha força de trabalho naquela empresa? Porque eu já vi várias empresas que valeria a pena o dono fechar as portinhas e trabalhar para alguém que ele ia ganhar mais no final do mês do que ele ganhava com a empresa. Sobrava mais dinheiro para ele, ele tinha menos dor de cabeça. É claro que por trás disso, por trás de ter uma empresa, tem um sonho, tem algo que ele quer, que ele almeja muito. Só que quando a gente olha para o financeiro, gente, o financeiro não mente. O financeiro fala se uma empresa está indo bem ou se ela está indo mal. Quando você tem a capacidade de olhar para os números de uma empresa, você consegue saber se aquela empresa está indo bem ou está indo mal. Quantos de vocês já não pegaram empresários e empreendedores falando que eu preciso olhar para o preço, porque meu preço eu não sei se está certo ou errado. Só que aí quando você começa a pedir os números da empresa para ele, para poder olhar para o preço, ele não tem número nenhum. Não sei se vocês sabem, mas para a gente olhar para o preço, não é simplesmente o quanto você compra a mercadoria e por quanto você vai vender. Não é só isso. Atrás do preço de um produto ou de um serviço, você tem quais são os gastos fixos e variáveis que aquela empresa tem. Se ele não souber te responder isso, simplesmente fica difícil você calcular um preço bom. Se ele não tiver controle de tudo que entra, tudo que sai da empresa, dificilmente você vai calcular o preço junto com ele. Só que a maioria dos empresários não tem ideia de que, por exemplo, para calcular o preço, é importantíssimo você ter separado as contas que são da empresa e que são da pessoa física. Quando a gente fala de financeiro, a gente pode ter alguém que nos ajude ou não. Eu sempre indico ter uma assistente financeira, que é uma pessoa que eu acho incrível dentro da empresa. Ela controla o financeiro, ela vai colocar os números tudo bonitinho, ela vai registrar tudo bonitinho, ela tem um padrão para fazer registro. E aí ela vai ajudar você a olhar para o seu financeiro e ter os números separados. Ela vai te questionar. Isso aqui que você colocou aqui nas contas da empresa, é da empresa mesmo ou é seu? Porque tem coisas, eu gastei num almoço. Putz, esse almoço de verdade foi pra empresa ou foi seu? Não, foi meu. Isso acontece aos montes. Então, eu acredito de verdade que quando a gente está atendendo um cliente que tem uma empresa, uma das primeiras coisas que a gente pode começar a olhar com ele, a conscientizá-lo, a entender o que ele entende sobre separar as contas de pessoa física e pessoa jurídica. Vamos entender o que está na cabeça dele. E a gente começa a ajudá-lo a ter uma visão muito mais empresarial, muito mais de gestão do que ele tem.